Boa tarde, colegas petroleiros, em particular os colegas da Ativa e muito, mas muito mesmo, em particular os colegas já aposentados. Hoje é dia 31 de julho de 2020, aproximadamente 14 horas. Nós vamos falar sobre um tema que é do interesse de todos, inclusive os que já estão aposentados. E me refiro ao acordo coletivo de trabalho. As federações FUP e sindicato e FNP estão negociando com a Petrobras a nova proposta do acordo coletivo de trabalho e a FUP já se reuniu com a Petrobras. Como todos sabemos, a Petrobras fala em separado com cada um, mas a proposta que a Petrobras faz, com certeza, é única. E ontem já veio a público a proposta que a Petrobras fez para a FUP. Eu vou compartilhar aqui com vocês e antecipadamente vou te explicar por que a você, colega petroleiro aposentado, colegas homens e mulheres, a todos os petroleiros aposentados, é de importância tanto quanto a negociação com a Petros e com a AMS. É exatamente por essa última razão. A AMS está incluída no acordo coletivo de trabalho. E por estar incluída no acordo coletivo de trabalho, quando chegamos nessa fase da discussão do acordo coletivo, nessa fase do ano e da discussão do acordo coletivo de trabalho, o assunto AMS sempre vem à tona. Vem à tona, às vezes, por boas razões e, na maioria das vezes, por razões não tão boas. O comunicado da FUP, que eu vou ler e depois comentar junto com vocês, é o seguinte: a gestão ou os gestores do sistema Petrobras rechaçam a proposta da categoria e tentam impor perdas de direitos em plena pandemia. A FUP voltou a cobrar a prorrogação do acordo coletivo de trabalho e deixar claro que o teletrabalho deve ser negociado no âmbito do acordo coletivo de trabalho. Por que isso? Em relação ao teletrabalho, a Petrobras quer discutir em separado, mas não se sabe se é só para comunicar alguma decisão ou se é efetivamente para discutir de que forma esse tema será tratado. E eu posso garantir a vocês o seguinte: teletrabalho é um assunto muito, mas muito sério. Eu tenho uma filha casada e ela teve comigo os 10 últimos dias desse mês. E é um inferno você trabalhar de casa com cachorro, periquito, papagaio, telefone, gente tomando banho, gente saindo, gritando na cozinha. Não é fácil, tão fácil quanto a empresa supõe que seja o teletrabalho. Existem muitas, mas muitas dificuldades, muitos aspectos negativos, principalmente para quem tem família e quem tem família numerosa é pior ainda, em relação ao teletrabalho. Além do que, é preciso considerar o seguinte, que o teletrabalho pode ser entendido como oportuno nesta pandemia que estamos vivendo, onde é desnecessário dizer a todos que quanto mais preservarmos a exposição de cada um de nós, melhor para todos. E aí sim, cada um pode fazer um esforço e trabalhar de casa. Mas utilizar a pandemia para que comece a tratar o teletrabalho como sendo uma possibilidade nova de trabalhar sem que você gaste energia elétrica, telefone da empresa, internet da empresa, local de trabalho da empresa e use a sua casa para fazer tudo isso, é uma aberração da natureza. É impossível você fazer a mesma coisa
que você faz no trabalho, com as variáveis que contornam o teletrabalho quando é uma forma definitiva ou uma forma temporária muito longa. Daí a necessidade de se discutir no acordo coletivo de trabalho esse formato de trabalho e a Petrobras se negando a discutir ou querer discutir em separado, dá amostras de que essa questão é quase que uma questão resolvida, que trabalhar em casa é muito bom para a Petrobras, naturalmente. A outra questão, também dentro do acordo coletivo de trabalho, é a bomba que a Petrobras soltou em relação à AMS. Daí que, mais do que nunca, esse acordo coletivo que está sendo negociado, é preciso que os aposentados tenham uma participação muito maior e como nunca tiveram em todos os anos de Petrobras, seja na ativa ou já aposentados. Continua a nota da FUP. Uma ressalva antes disso. Naturalmente, não temos notas da FNP, porque a FNP ainda não foi convocada para conversar com a FUP, com a direção da Petrobras, mas é lógico que isso também vai acontecer e as federações estão conversando entre si, estão afinadas no que diz respeito aos interesses de petroleiros aposentados e petroleiros da ativa. Vamos lá. Em meio à gravidade de uma crise sanitária, econômica e política que impõe perdas de vidas e aceleram os níveis de desemprego e pobreza, a gestão Castelo Branco, à frente da Petrobras, escancara aquela velha máxima: farinha pouco, meu pirão primeiro. Retalha, recorta, esquarteja a Petrobras para privatizá-la a toque de caixa. Aumenta a remuneração da diretoria em mais de 33%. Expõe os trabalhadores à contaminação pelo coronavírus para garantir os lucros dos acionistas, enquanto propõe 0,00 de reajuste à categoria. O 0 é por minha conta. Na primeira rodada de negociação do acordo coletivo de trabalho, realizado nesta quinta-feira, ou seja, ontem, com o RH da Petrobras e suas subsidiárias, os gestores presentes nessa reunião negaram a prorrogação do acordo coletivo em pleno estado de calamidade pública e desconsideraram as principais reivindicações que os petroleiros aprovaram na Confup. A Confup, como todos sabem, é o congresso anual que a FUP faz, onde discute preliminarmente com a categoria, assim também como faz a FNP, as questões relacionadas ao acordo coletivo de trabalho que será negociado em agosto e setembro. A gestão Castelo Branco não só propôs 0% de reajuste para os trabalhadores, como apresentou uma contraproposta que impõe perdas ainda maiores para a categoria, com o fim da dobradinha, aumento de até 1.422%, no valor do grande risco da AMS, penalizando os mais velhos e os menores salários. Redução da hora extra do valor da hora extra na troca de turno, entre outras medidas que apontam para desmontar o acordo coletivo de trabalho e reforçam o descumprimento da legislação e do acordo de mediação proposto pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em relação ao teletrabalho, o RH sinalizou a possibilidade de uma reunião sobre o tema, fora do âmbito do acordo coletivo do trabalho. A FUP reiterou a reivindicação da categoria de negociar o regramento do teletrabalho no acordo coletivo de trabalho e encaminhará à empresa uma proposta de data para o início das negociações. Além disso, a gestão da Petrobras já vem invisibilizando, é o termo utilizado, mas deixando
esclarecendo esse termo, que talvez nem exista na língua portuguesa, escamoteando as contaminações e mortes causadas pela Covid-19 entre os trabalhadores terceirizados e se nega a restabelecer o fundo garantidor, se eximindo de qualquer responsabilidade com esses trabalhadores que são os mais desprotegidos e vulneráveis em meio à pandemia. Então, veja bem, a FUP não está se negando em tratar do teletrabalho numa reunião em separado. Mas, como nós e a FUP principalmente conhece a Petrobras, sabe que a Petrobras diz que vai fazer, como disse que iria fazer, um grupo de trabalho, e quando convocou o grupo de trabalho para o caso da AMS, já apresentou uma proposta de criação da associação sem fins lucrativos. Provavelmente, a gente espera a FUP, talvez, que na reunião sobre o teletrabalho, a Petrobras já venha com o prato feito e diga, olha, é assim que nós queremos, sem discutir efetivamente as diferentes variáveis e os riscos e todas as nuances do teletrabalho. Sim, mas sim trazer o entendimento da Petrobras, que é o entendimento de quanto mais eu puder economizar, deixando você trabalhar em casa e sem gastar os insumos que você vai gastar estando no escritório, mais lucros eu vou ter. Não é essa a premissa que deve ser utilizada por uma empresa séria do tamanho da Petrobras e não do tamanhinho pequenininho dos gestores atuais, considerando inclusive o atual presidente da Petrobras, que só enxerga cifrão na frente dele. É lamentável, é descabido, é totalmente injusto, é irregular, pois não respeita o acordo coletivo de trabalho assinado no Superior Tribunal do Trabalho e faz de conta que não existe um regramento legal para se fazer, para se decidir essa problemática, essa questão. Então vamos conhecer agora, de forma resumida, o que é a contraproposta da Petrobras e das subsidiárias da Petrobras, que foi considerada como uma afronta. Aqui houve assim adocicar do dizer, não é uma afronta, é vergonhosa, é pejorativa, é um escárnio, é uma afronta a qualquer relacionamento honesto que deva existir entre trabalhador e empregador. E, neste caso, o empregador sendo o Estado e não o governo está de passagem, o Estado não, o Estado vai permanecer. Dona da Petrobras é o Estado e não esse governo que está aí, que está esquartejando a empresa, o termo é esse, e vendendo-a a preço de banana na feira pública. Então vamos lá. Os seguintes itens compõem a proposta da Petrobras. 0% de reajuste no salário e em todos os benefícios. 0%. Nenhum reajuste em absolutamente nada do que é hoje praticado. Fim do adicional para os campos terrestres de exploração de petróleo. Retirada do hora extra dos feriados trabalhados no turno, a famosa dobradinha, no Carnaval, no dia 21 de abril, no dia 1º de maio, no dia 7 de setembro e no dia 15 de novembro. Redução da hora extra na troca de turno para 50%. Estabilidade do emprego. A empresa rejeita pactuar no acordo coletivo de trabalho o acordo que já firmou perante o Ministério Público do Trabalho,
que proíbe demissão coletiva por 5 anos sem discutir previamente com os sindicatos. Também se nega a negociar estabilidade quando o empregado estiver perto da aposentadoria. Agora vem a melhor. Aqui te diz respeito diretamente se você é aposentado. Reajuste do grande risco em até 1.422%. Ou seja, dentro daquela lista do que é considerado grande risco, tem itens que serão majorados em até 1.422%. A FUP fez um estudo e verificou que, na média, o reajuste dos itens de grande risco tem um aumento de 143%. Vamos fazer redondo, 150%. 150% significa dizer o seguinte: se você paga R$10, vai pagar R$25. É isso mesmo. Você paga R$100, você vai pagar R$250. É com essa facilidade, com essa benemerência que o Cláudio Costa garante que tudo continuará sendo muito bom na proposta que ele faz para transformar a gestão da AMS por RH em gestão por uma associação sem fins lucrativos e que tudo vai continuar sendo igual. Essa é uma mostra inequívoca do que a falácia, as promessas não serão verdadeiras quando se tornar uma associação, a atual AMS Gestão por RH. Mas continua. Acaba com a autogestão, que é o que eu estava falando. Não mais gestão feita pelo RH da empresa. Aumenta a relação de custeio para os beneficiários e reduz a participação da empresa. Hoje, 70-30, a proposta é 60-40. Mantém a Caixa Preta AMS sem auditoria independente e mantém o pagamento por boleto. Como se vê, como podemos naturalmente perceber, não há absolutamente nenhuma boa intenção do ilustre gerente de RH e do RH da Petrobras em fazer valer o que falam, que nada mudará, que continuaremos a ter todos os direitos e que ficará melhor. Ele só não disse ficará melhor para quem, né? Mas nós sabemos. Vai ficar melhor para a empresa que for contratada para fazer a gestão especializada e ficará melhor para os áulicos e puxa-sacos da direção da Petrobras, que terão muitos motivos para sorrirem e de orelha a orelha e se locupetarem da grande possibilidade de terem um assento na diretoria, no conselho dessa nova associação. Por fim, em relação ao teletrabalho, a empresa se recusa a negociar o regramento dentro do acordo coletivo de trabalho. Ora, por quê? Teletrabalho não é trabalho? É o quê? É descanso não remunerado? Não dá para entender a objetividade e o porquê de não querer negociar esse tema dentro do acordo coletivo de trabalho, pois ele é trabalho. Portanto, deve ser negociado sim dentro do acordo coletivo de trabalho, propondo uma reunião específica, sem deixar claro se será uma reunião informativa, onde comunicará como será feito o teletrabalho, como será tratado, ou onde haverá uma negociação. Pelo andar da carruagem e pela experiência recente em relação à AMS, a Petrobras disse que faria um grupo de trabalho para estudar
e quando convocou o grupo de trabalho foi para apresentar a solução já aprovada pela diretoria e pelo Conselho de Administração da Petrobras. E ainda tem uma última. Em relação ao fundo garantidor, ainda tem outras, aliás, se recusa a discutir garantias para os trabalhadores terceirizados, rejeitou a proposta de abono de faltas em função do acompanhamento de dependentes a consultas médicas e a exames e rejeitou a proposta de deixar explícito um direito já existente para evitar interpretações contrárias na atual cláusula 57 do Acordo Coletivo de Trabalho de garantia ao transporte para trabalhadoras lactantes que usufruem da redução de 8 horas para 6 horas de jornada de trabalho. Então, como podemos ver, as intenções da atual diretoria, do atual presidente, do atual gestor de RH é simplesmente de exterminar a força de trabalho da Petrobras e substituí-la por uma outra força de trabalho muito mais maleável, uma força de trabalho terceirizado, tendo em vista que é possível fazer tudo isso, pois, apesar dos óbices legais, a Petrobras não, eles acham não ter a obrigação de ter que se ater às obrigações contratuais e legais e poder passar a fazer o que ela quiser. Então, essa questão do acordo coletivo de trabalho se reveste de extrema importância neste momento que precisamos estar todos solidários uns com os outros. Não faz diferença se é trabalhador ainda da ativa ou trabalhador aposentado. O impacto desse acordo coletivo do trabalho é para todos nós. E é um impacto extremamente forte porque impacta o que existe de mais importante dentro do acordo coletivo de trabalho, que é o pagamento, a remuneração e principalmente a garantia relacionada com a assistência médica multidisciplinar. Amigo, é hora de todos darmos as mãos e ninguém largar a mão do outro. É hora de todos os sindicatos, federações também trabalharem de maneira uniforme e com os mesmos objetivos. Fazemos um apelo para que as diretorias dos sindicatos e das federações estreitem mais ainda as suas relações, que sejam firmes no propósito de estender o acordo coletivo de trabalho e não aceitar nenhuma negociação relacionada com a AMS. São pontos de extrema importância para nossas vidas, para o nosso futuro, para as nossas famílias, para todas as famílias petroleiras. Por isso mesmo, mais uma vez peço que você compartilhe esse vídeo e toda a extensão do conteúdo dele com amigos e colegas petroleiros, aposentados ou da ativa. Assine este canal, pois precisamos ter muito mais do que 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil petroleiros sendo informados. É preciso que toda a nação petroleira esteja informada. E só tem um jeito: a gente se comunicar com todas as ferramentas possíveis de comunicação. Esta é uma ferramenta que ninguém paga, ninguém tem obrigação de pagar nada para se inscrever e assistir. E aqui você não tem a opinião de um dos lados, você tem a opinião que interessa a todos e a notícia conforme ela é dada pela Petrobras, pela Petros ou pelos sindicatos. E as conclusões somos nós que as fazemos, cada um de nós. Tá legal? Então assine o canal, se ainda não é assinante, e compartilhe este vídeo com teus amigos e colegas petroleiros. A gente se vê por aí.
numa próxima oportunidade e, se Deus permitir, com boas notícias. Um grande abraço a todos.